for pensar É bem, verdade, né? É uma é verdade. situação de milênios. Estou falando sobre o Oriente Médio, mas é a nossa manchete principal desde o início. Havia uma grande expectativa para a repatriação dos brasileiros, né, essa operação do governo brasileiro para trazer os brasileiros que estão lá no Líbano. E o primeiro voo que iria trazer esses brasileiros acabou sendo adiado e por motivos de segurança. O anúncio foi feito pelo Ministério das Relações Exteriores, que espera que a repatriação possa ser feita neste sábado, mas não há confirmação para isso. O voo sairia de Beirute com 220 brasileiros e o governo citou em nota a necessidade de medidas adicionais de segurança para os comboios terrestres que vão se dirigir ao aeroporto da capital libanesa. Pelo menos um ataque de Israel atingiu nessa madrugada as proximidades do Aeroporto Internacional de Beirute e por isso essas questões de segurança sendo observadas. Cerca de 3.000 brasileiros moram no Líbano, estão pedindo ajuda do governo brasileiro para deixar o país diante da escalada da violência e o objetivo é repatriá-los. Mas com essa dificuldade de quando fazer isso, como fazer isso, com qual segurança. A ideia do governo é, primeiro, repatriar cerca de 500 pessoas por semana, com uma prioridade de embarque para idosos, mulheres, crianças e pessoas com necessidades médicas. É possível fazer mais, Madá, o governo brasileiro? Está no limite? Como poder acelerar esse processo? Ou não tem como? Tem realmente que aguardar as condições de segurança? Fabiola, eu já trabalhei com isso, não no Oriente Médio, no continente africano. Tenho amigos que estão lá agora, ex-colegas também, trabalhando nessa situação. Nunca é possível fazer o tanto que as pessoas acham que é possível, entendeu? É muito complexo. E as pessoas que estão fazendo isso, há uma confusão também de que é o governo que está fazendo isso, com uma hora meio política, mas são pessoas que têm décadas de experiência nisso e que vão fazer o seu melhor. E assim, se não tem segurança, não tem, vai sair no momento que tiver. Então, assim, é sempre muito frustrante. Eu lembro em Gaza, quando falaram, não, vai liberar o comboio, as pessoas achavam que era no dia. E, assim, vivi isso também, situações semelhantes, da imprensa angolana, por exemplo, achar que determinada situação na fronteira do Congo era no mesmo dia que ia acontecer quando eu estava lá. E essas coisas não são assim, elas têm um tempo. Só que é uma profissão, um nicho tão restrito, tão específico e de tão poucas pessoas, que as práticas desse nicho não são de geral conhecimento. A gente sabe um exame médico quanto que demora, a gente sabe um financiamento de casa o quanto demora, mas uma coisa dessa, ela é tão sui generis que só quem é da área sabe. E digo, tudo que é feito sempre vai frustrar. Por quê? Porque ninguém quer uma guerra. E o civil não entende que exista uma guerra, menos os emocionados, né? Os emocionados estão lá. O Líbano é um país que está passando por um processo muito desafiador com o Hezbollah, que é um grupo terrorista, é um grupo teocrático que tira direitos de mulheres e de todas as minorias há 11 anos, desde que começa a guerra na Síria, e o Hezbollah vai para a Síria combater. O Hezbollah é denunciado pela morte de mais de 500 mil civis com práticas cruéis, de estabelecer praticamente um mercado de escravas sexuais com as mulheres curdas e também da etnia Yazidi, que é uma etnia curda, barbariza lá e volta para se estabelecer no Líbano. No Líbano, ele vai conseguindo posições de governo, ele vai conseguindo controle de fronteiras, de hospitais, sobretudo ao sul. Beirute fica no centro, é sobretudo ao sul que o Hezbollah fica. Ele vai se infiltrando, o que para as mulheres, especialmente com quem eu converso, é muito desesperador, porque elas veem o que aconteceu no Irã. É o mesmo processo nesses últimos 11 anos que está acontecendo. E o Líbano é um país culto, é um país plural, é um país diverso, é um país lindo, é um país que teve uma educação sempre muito parecida com a educação europeia. Você tem escolas que dão aula em francês no Líbano.
E o Líbano é um país muito generoso, é um país de 5 milhões de habitantes, que eu não sei se as pessoas sabem, acolheu 1,5 milhão de refugiados sírios. Então, é uma situação que tem ali em que as pessoas, por um lado, ficam aliviadas, porque está se eliminando o que pode transformar o Líbano no novo Irã, que é o Hezbollah. Só que, por outro lado, tem uma guerra, Fabio. A gente não é militar, a maioria das pessoas não é. Ninguém quer uma bomba caindo do lado da sua casa. Então, assim, é uma situação muito delicada e o governo brasileiro está lá tentando repatriar. Talvez devesse, já deve estar fazendo, né? Que a gente nunca sabe. Essas negociações elas são sempre em silêncio. Que nos casos de guerra, quem trabalha para salvar civis trabalha em silêncio. Então, assim, a diplomacia brasileira tem uma tradição muito boa de repatriar, de dialogar, de ir lá defender o brasileiro, e que essa tradição não se confunda com bravata de político por aí. É muito importante. Os brasileiros que requereram, tem alguns que poderiam voltar por meios próprios, outros preferiram voltar com o governo, mas os brasileiros com quem eu conversei lá, que, por exemplo, estão em Beirute, trabalham, tem muitos que não têm intenção nenhuma de sair.